Quando a gente recebeu aquele projeto do Madeiro e que assim a gente viu a arquitetura, nos chamou muita atenção, porque era uma arquitetura muito imponente, né? Só que com conceitos de biofilia já na arquitetura. Então, quando a gente pega esse projeto que tem a arquitetura trazendo os conceitos da biofilia, é uma marca que é muito preocupada com sustentabilidade, com a qualidade de insumos, da cadeia inteira, né? Com um modelo com muita tecnologia, a gente falou, opa, esse projeto aqui a gente tem valor para agregar. O briefing dele era que fosse 100% ecológico. A partir daí, as coisas foram se construindo meio que uma coisa foi puxando a outra, né? A arquitetura chamou a parte do paisagismo, né? Que foi onde entrou justamente a vertical. A gente fez um trabalho em paralelo muito importante junto, porque não tem nem a arquitetura e nem a vegetação, nem o paisagismo falam mais. Um não fala mais alto que o outro. Todo projeto ele já estava dentro da nossa gaveta talvez há muito tempo, né? Eu costumo dizer que a gente guarda algumas cartas na manga, tem alguns projetos que ficam ali só esperando o cliente certo, a empresa certa. A gente se inspira muito em construções sustentáveis asiáticas, da Europa. Principalmente todo o nosso time de criação consome muito conteúdo lá de fora, né? E no projeto do Madeiro foi fantástico porque o cliente acreditou muito na vertical. Foi se abrindo possibilidades, né? Então a gente começa inicialmente com um projeto de paisagismo. A arquitetura ela veio propondo muitos desafios, assim, olha, eu quero vegetação em tudo, quero vegetação aérea, quero vegetação na lateral, né? Quando a gente se deparou com o projeto, a gente viu que tudo abaixo de 3 metros era pequeno. Então, no ambiente interno, a gente fez alguns paisagismos suspensos para rebaixar um pouco o pé direito, para trazer um aconchego para o ambiente. Então, para ter uma ideia, a gente vai ter um lago central, onde ali vai ter algumas torres flutuantes com 6 metros de altura. Senão a gente vai ter um pé direito muito alto para composições muito baixas, né? Então, a escala humana ali ficou, de fato, bem diferenciada, por isso que a gente trabalhou muito. A gente explorou muito elementos aéreos, elementos verticais nas paredes, elementos flutuantes, para trazer um aconchego mesmo para o restaurante. E aí a gente sai do ambiente ali interno, que já tinha soluções fantásticas como lagos, elementos tubulares. E aí a gente começa a olhar para fora, né? E a arquitetura falou, ó, eu tenho esse espaço aqui fora, que eu quero fazer um contraponto com a minha arquitetura. Então, a arquitetura, ela vem com essas formas de linhas muito retas, né? E a ideia do paisagismo era vir trazendo o lado orgânico do paisagismo para contrapor com a arquitetura. É um projeto bem desafiador, né? Porque a gente está falando de uma obra que é inovadora, né? O projeto todo ele traz essa mensagem, esse apego à parte sustentável. A gente importou um conceito de fora para esta obra, que é um conceito de árvores metálicas com paisagismo, e uma coisa que é inédita no Brasil. A gente entra no design biomimético, na filotaxia, né, que é o estudo das plantas, de como que as plantas crescem. Então, se você pega a torre, a base dela, ela tem uma medida, ela termina numa medida muito maior, né? Então, há uma progressão geométrica de formas que elas vão se crescendo proporcionalmente e se autoestruturando. Nós temos um telhado verde também, que tem 325 metros de área para ser coberta. Temos um pergolado metálico, né? Toda a parte de paisagismo também externa está dentro do nosso escopo, nesse projeto. Uma captação de água da chuva, né, na torre maior. E nós temos a questão da energia solar também, que também traz esse apelo da sustentabilidade. A gente vai ter, inclusive,
a torre abastecendo os carros elétricos, então é uma comunicação perfeita, né? Você consegue entregar essa experiência de uma forma muito real para o consumidor. Então, a parte das estruturas metálicas são apenas o maior chamariz, né? Mas não é o único escopo que a gente está envolvido. Com certeza a gente pensou em todos os produtos verdes sustentáveis que a gente podia utilizar. Então a gente pensou em telhado verde, com reutilização da água da chuva, jardins verticais para trazer mais umidade para o ambiente, que era um ambiente muito árido, trazer uma vegetação mais densa, com plantas em porte maior, para muitas vezes em dias chuvosos ou com muito vento ele conseguir fazer uma barreira e trazer um local também aconchegante e protegido e trazer a sensação que o cliente ele entrou de fato em uma floresta verde. E eu não tinha realmente uma referência de quem eu queria colocar aqui dentro, junto comigo, para trabalhar dentro desse projeto, né? No momento que eu conheci a Vertical, foi incrível, porque eu não tive a menor dúvida, de fato, isso é muito real que eu estou falando, não tive a menor dúvida de que seria o encaixe perfeito, sabe? Eu sempre digo que gente do bem, gente que trabalha, tem sempre sorte e se encontra com gente do bem, se encontra com gente competente, competente se encontra com competente, e nós tivemos a felicidade de conhecer a Vertical Garden, e a Vertical Garden, sem dúvida nenhuma, somou muito no nosso projeto. Então as duas empresas têm uma sinergia que é fantástica, é algo que parece que a gente sempre trabalhou junto, parece que a gente sempre se conheceu. A conversa com o Júnior foi algo super simples, super dinâmico, muito rápido. A gente tinha um projeto arquitetônico sensacional feito pela Kathleen, mas potencializou muito mais com a Vertical Garden. Nós estamos muito felizes com essa relação. Chegou o ponto de quando nós iniciamos o projeto, a gente não pensou em fazer uma eco-parada Madeiro, nós pensamos em fazer uma parada Madeiro. E a coisa foi evoluindo e a gente foi vendo quanto eco nós era, quanta coisa nós já estávamos fazendo, com o cuidado com as embalagens recicláveis. E aí isso tudo veio somando a Vertical Garden com muito pensamento ecológico, somando naquilo que nós estávamos fazendo, e virou uma eco-parada Madeiro, muito em parte pela ajuda e portanto que o Vertical Garden agregou. Quando a gente fala numa parada rápida, mas ali a gente pensou no projeto como um todo que o cliente ele teria a vontade de ficar mais tempo, não somente parar para comer um lanche ou para abastecer um carro, mas sim para ver como o ambiente se transformou, como a gente conseguiu integrar o verde no ambiente totalmente despojado, com uma boa culinária. Seja você indo para o restaurante, ou seja você voltando do restaurante, são duas experiências completamente distintas, né? A gente explora muito esses conceitos, né? Que são conceitos básicos da arquitetura, né? Luz e sombra, tempo e espaço, né? Então, esse deslocamento de você no espaço, esse tempo você vai ter cenários diferentes. As torres, elas foram projetadas para gerar sombras com essas geometrias, né? Então, conforme o sol vai andando durante o dia, essas geometrias vão projetando sombras no estacionamento, que elas mudam. Se você for lá 8 horas da manhã ou se você for lá 6 horas da tarde, é um outro cenário. E trazendo uma experiência de fato para essa viagem e assim ele recarregar a energia e continuar essa viagem, né? Eu acreditei de cara na Vertical, me surpreendeu muito positivamente e assim sucessivamente. À medida que a gente foi caminhando junto, né, projeto acontecendo e remotamente, né, eu lá em Curitiba, Vertical aqui em São Paulo, e a coisa fluiu muito bem, assim. Eu acho que a gente atingiu o objetivo, todo mundo de mãos dadas, teve muita gente pensando junto aqui, né? Eu, meu time, a Vertical, era para dar certo e deu. Estou muito feliz. Tudo que a gente falava, o cliente adorava, então isso nos deu uma segurança muito grande de apresentar novidades, apresentar soluções, inovações e literalmente colocar todo o nosso coração ali na ponta da caneta e fazer possivelmente um dos melhores projetos que a gente já fez aqui dentro.